não quer voltar, porque se voltar não vai ter mais como colar na internet, é mais fácil. Professor, eu vou te falar o seguinte. É lamentável. É verdade, eu conversei com uma pessoa que falou exatamente isso aí que o Eduardo comentou agora. Verdade, né? Ó, professor, eu te falo o seguinte, eu pessoalmente, A capa do eu nunca fui do aluno que gosta de estudar. Isso aí todo mundo sabe, o pessoal aí é prova, eu não gosto de estudar mesmo não. Só que como eu tô de segundo ano, é complicado, né? Porque ano que vem já é meu último, então tem que no mínimo pro maio, por aí. Verdade, cara. Eu só quero que agora toda pessoa parar de trabalhar, só isso. Nem estudar eu quero. Olha, eu tenho alunos da faculdade, gente. Eu não quero nem estudar nem trabalhar, mas entre estudar e trabalhar, eu prefiro estudar. Eu sou igual você, entendeu? Aproveita enquanto você pode, assim, só estudar, porque a vida adulta, cara, é só trabalho, cara, e conta pra pagar, e despesa, Exatamente. Eu tô trabalhando e estudando, mas tipo assim, estudar, eu acho que agora no nosso ano, eu acho que é essencial, porque tipo, a gente tá terminando a escola, então Exato. ou não estuda, a gente não tem mais aquela escolha quando a gente tava tipo, no ensino fundamental, que não quer Verdade, viu, gente? Isso mesmo. Olha, gente, eu tenho alunos que na faculdade, assim, reprovaram no primeiro semestre, no segundo semestre, no terceiro semestre, no quarto semestre, no quinto, no sexto. Aí agora no sétimo virou a pandemia, o aluno só tira 10 agora. Assim, não acho que esse aluno não tenha direito de ir bem, mas ele tá mentindo pra ele mesmo, sabe? Não tá mentindo pra mim. Não, não só pra ele mesmo, pra todo mundo, né? Pra Porque todo é bem mundo, óbvio. É fogo, viu, gente? Olha, eu vou dizer algo assim, mas vocês não se sentam ofendidos, assim. Mas eu vou dizer, tá? Porque vocês parecem ser muito legais comigo. A última questão da prova aí que eu passei dava um resultado. E aí, alguns de vocês fizeram uma conta e deu um arredondamento um pouco errado. E impressionante como vários outros erraram no mesmo arredondamento. Então, por quê? Porque fazem juntos o negócio, a questão. Não estou acusando fulano ou ciclano, não vou falar nomes nenhum. Mas isso aconteceu na prova de vocês. Tinha uma questão lá, a última lá, dava 9, alguma coisa, né? E a conta, o erro de arredondamento que um teve, exatamente acho que outros 3 tiveram também. E aí, assim, eu acho que eu nem terminei minha última. Na cara eu já olho e já falo, bom, a galera fez junto. Bom, professor, entendeu? eu não sei se o pessoal fez junto, eu sei que eu fiz sozinho esse negócio. Eu sei que eu fiz sozinho, porque se eu tivesse feito junto, eu teria terminado isso aí. Nem isso eu tive capacidade. Não, depois eu tenho certeza que eu perguntei pro Eduardo alguma coisinha, mas mesmo perguntando pro Eduardo, eu fiz sozinho. Maravilha. Ô, professor, mas a nota média da prova foi 5? 5 e pouco. A média da turma foi 5 e pouco, a média. O que não é ruim não, viu? Pra primeira prova não é ruim não. Bom, gente, então vamos lá. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a nossa frente 2, tá? A nossa frente 2 de física, gente, ela é completamente diferente da frente 1. Completamente. Muda tudo, tudo. Se antes nós estávamos falando de transferência de calor, agora nós vamos falar dos princípios da ótica geométrica. Tudo que tiver escrito ótica significa relacionado à visão, tá? Tudo que tiver relacionado à ótica está falando em relação à visão, tá? É diferente de ótica sem o P. Sem esse P, ótica, né? Tá relacionado ao ouvido, né? Por isso que a gente tem otite quando tá doendo o ouvido, né? Então, ótica, otite, sem o P está relacionado a fenômenos do ouvido. Agora, a óptica, né? São fenômenos envolvendo a luz. Por quê? Tudo que a gente enxerga, gente, é graças à luz, tá? Tudo que a gente enxerga é graças à luz. E aí, já de cara, eu tô te contando que a luz, ela é uma onda eletromagnética, tá? Então ela é uma onda que se propaga mesmo não tendo nada. Nossa, professor, como assim? Imagine só, o que tem do Sol até a Terra?
até entrar, antes de entrar na Terra, antes de entrar na atmosfera, bom, você tem o chamado vácuo. E o vácuo, gente, o vácuo, ele é a ausência de matéria. Então, aqui onde nós estamos, tem um monte de bolinhas andando aqui, ó, um monte de partículas. Essas bolinhas são as moléculas de oxigênio, de argônio, de gás carbônico, um monte de moléculas de ar, nitrogênio também, tem um monte, tá? E entre o Sol e a Terra não tem essas moléculas. E mesmo assim a luz sai de lá e chega até nós, tá? Mesmo assim. Então a luz, gente, ela é uma importância para a Terra divina. Não sei se vocês sabem, todos os fenômenos que a gente vê hoje sobre a teoria da relatividade, os fenômenos que a gente vê dos buracos negros, as fusões de buracos negros lá, buracos negros se juntaram, ou uma estrela supermassiva virou um buraco negro. Todos esses fenômenos, como é que a gente tem certeza que eles ocorrem, né? Hoje a física, ela já tem certeza que esses fenômenos ocorrem. E ela tem certeza disso graças à luz. Então, aquele buraco negro, não dá para ver ele. Ninguém enxerga um buraco negro, porque lá é uma singularidade do espaço-tempo onde a luz some. Então, como assim, professor, você está falando que... Peraí, professor, mas eles não tiraram uma foto do buraco negro? Exatamente, aí onde eu vou chegar. Muito boa participação. Então, olha só, quando a gente viu o buraco negro, é o seguinte, existe uma região no espaço, então imagine que tudo seja espaço. E aí, o buraco negro é um lugar pequeno, assim, ó. Imagine que eu tenho um lugar pequeno aqui no meio, onde concentra muita massa. Pensa num lugar pequenininho mesmo, tipo o tamanho da Terra, bem pequeno em relação ao universo, né? E aí, só que imagine algo do tamanho da Terra, mas com 1 milhão de vezes a massa do Sol. Então, olha só, é muito pequenininho e com 1 milhão de vezes a massa do Sol. Quando você tem essas estrelas que a gente chama de supermassivas, elas têm muita massa, é uma coisa absurda do campo gravitacional que ela gera. Então, as luzes, imagine que eu tenho a luz aqui, ó, luz passando por aqui, ó, raios de luz passando por aqui, em todos os lugares. A luz que chega a uma determinada borda aqui, ó, quando ela chega aqui, ó, a luz ela entra. Quando ela chega aqui, ó, a luz ela entra. E aí, gente, por incrível que pareça, nem a luz consegue fugir. Nem a luz consegue fugir. E aí, esses caras que estão aqui, ó, um monte de partículas que estão aqui, começam a ser puxadas para dentro do buraco negro. E aí, tem um monte de gente aqui a elevadíssimas temperaturas e elevadíssimas velocidades. E aí esses caras aqui se chocam um no outro e produzem luz. E aí a gente enxerga somente as luzes desses caras ao redor do buraco negro. Então por isso que a gente tem certeza que ali tem um buraco negro. Mas não é porque fotografou um objeto chamado buraco negro. Não dá para ver o buraco negro. O que a gente consegue observar é que tem um ponto no espaço em que as luzes convergem, em que tem... Ó, vamos pegar uma imagem de buraco negro, aquela que a gente viu esses dias, né? Esses dias não nós, né? O mundo viu, né? Buraco negro. Se a gente pegar uma foto de buraco negro, olha só, é bem isso. Essa é a foto real de um buraco negro. Então, o que acontece? Tudo que está em volta aqui, ó, tá sendo puxado para esse cara aqui, porque ele é hiper massivo. É como se fizesse um buraco dentro do espaço-tempo, onde nada escapasse, nem mesmo a luz escapa dali, tá? Então, o que a gente enxerga são só o que ocorre com os gases ali ao redor do buraco negro. O buraco negro mesmo é algo que não dá para tocar, não dá para ver. Agora o que está por fora aqui a gente consegue ver, né? Beleza? Então essa é a ideia, gente. A ótica que a gente vai estudar, ela é bem mais simples. Nós vamos estudar o olho humano, nós vamos estudar lentes divergentes, convergentes, mas nós não vamos chegar no estudo de teoria da relatividade, nós não vamos avançar tanto assim, tá? Mas fique sabendo que o motivo pelo qual a física é tão avançada é graças ao estudo envolvendo a luz, tá? É graças ao estudo envolvendo a luz.
Pessoal, dá uma pausada no microfone aí, acho que é o Anthony, tá? Tá meio barulho. Desculpa, eu esqueci de mutar, desculpa. Imagina, não tem problema. Mas é legal que você fique abrindo e desligando e ligando para participar da aula, tá? Então aqui são todos os módulos que a gente vai encontrar agora até o final dessa apostila, beleza? E aí, estamos aí. Então, primeiras perguntas que eles fazem assim: um raio de luz pode ser curvo? Qual a temperatura da superfície do Sol? Para enxergar-se no espelho de um quarto escuro, você colocaria uma lanterna virado para o espelho ou virado para você? Para onde você colocaria? O que é um pincel de luz? O que significa algo translúcido? O cérebro é um órgão de visão? Muitas perguntas boas, né? E a gente vai dando uma lida na teoria e aí a gente já vai desmistificando isso. A primeira coisa que é um mito a ser destruído: os olhos emitem raios luminosos que permitem a visão. Bom, gente, isso já não é verdade, né? A gente não emite raios luminosos, isso não ocorre, tá? Então, em primeiro lugar, por que a gente enxerga as coisas? Bom, porque existe luz emitida por alguém, que, né, no caso nosso aqui é o Sol, ou no caso aqui do meu quarto, nesse momento, é a lâmpada incandescente que eu tenho aqui, tá? Então, esses objetos que produzem luz, que é a lâmpada, ou no caso o Sol, né, que não é um objeto, é uma estrela, esses caras produzem luz e essa luz chega e bate num objeto, que esse objeto absorve parte das cores, reflete outras partes, essas partes que refletem chegam aos meus olhos, tá? Se formam na retina dos meus olhos, beleza? Então esses feixes de luz, eles atravessam os meus olhos, tá? Então essa luz sai lá de cima da lâmpada, bate na lousa e entra no meu olho. O meu olho, gente, ele tem um sistema de lentes que faz produzir uma imagem no fundo do meu olho, né? Na retina, que a gente chama. E aí, essa é o porquê que a gente enxerga, tá? E aí ele fala assim, que dizer assim que o Superman via através da parede, isso é um mito, né? Porque não dá para ler, ninguém produz luz, né? Nós, seres humanos, tá? Existem corpos que produzem luz própria, tá? Existem sim, né? Mas a gente já vai ver isso já já. Os olhos precisam ser iluminados para enxergar os objetos à nossa volta. Na verdade não, né, gente? Na verdade não. Se você chegar aqui, ó, os olhos precisam ser iluminados, na verdade não. Chega num quarto escuro, galera, aí pega uma lanterna, aí pega um livro e aí joga a lanterna no seu olho. Você vai conseguir ler alguma coisa? Não vai conseguir ler nada, né? Então, por quê? Porque os olhos não precisam ser iluminados. O que precisa ser iluminado é o objeto, tá? É o objeto que você quer enxergar, tá? Os espelhos corpos brancos ou prateados emitem luz própria. Gente, na verdade não, né? Se você tiver num banheiro escuro e dirigir a lanterna diretamente para o espelho, você vai ver aquele reflexo e no fundo você não vai enxergar nada. Agora, se você dirigir ele para você, fazer o que o menino fez aqui, ó, joga a lanterna em você, através da reflexão você vai conseguir enxergar bastante coisa. Vamos ver, um último mito. São vistos somente os objetos que produzem luz ou a refletem para os nossos olhos. Gente, essa é quase verdade. Quase verdade. Por quê? Para a gente ver alguma coisa, ou o objeto produz luz, né? Então, sei lá, a lâmpada, a gente vê ela produzindo luz, ou os objetos que refletem luz. Mas tem uma coisa interessante, Olha só o que ele diz aqui, ó. Um copo de vidro com água, ele é transparente, tá? Ele é transparente, você não enxerga nem o copo nem o vidro, a luz passa por ele. Só que, quando a luz passa por esses objetos, a luz, ela muda a sua velocidade, ela muda algumas características dela. E por mudar isso, a gente consegue ver a deformação das imagens do copo e de uma água, né?
Você já colocou um copo com água e um objeto dentro? O objeto parece que está deslocado, né? Você tem um copo d'água aqui assim e coloca um objeto nele aqui assim, ó. Você coloca um objeto, às vezes o objeto parece que está assim, ó. Às vezes o objeto... Opa! Eu tô achando que a lousa está aberta. Se você tem um copo d'água aqui assim e coloca um objeto, às vezes ele aparece que está desse jeito assim, ó. Por que que parece que está desse jeito? Porque a luz, ela se comporta de maneiras diferentes dependendo do meio em que ela se encontra, tá? Então a onda aqui está no ar, só que quando ela passa para cá, ela entra na água. Então ela muda o seu ângulo de incidência. A luz, ela incide num ângulo e muda o seu ângulo de incidência quando muda de meio, tá? Então, apesar do copo e do vidro e da água serem transparentes, a gente consegue enxergar elas mesmo assim, tá? Elas não refletem luz. Por que que elas não refletem luz? Porque a luz atravessa o copo, a luz atravessa a água, então elas não refletem luz. A água e o copo também não emitem luz própria. E você consegue enxergá-las? Consegue, tá? Então, esse daqui é algo para a gente pensar interessante, tá? Bom, o que é um pincel, gente? Um pincel de luz é algo que produz uma luz e que propaga essa luz de algumas maneiras. Então, olha só, eu vou ter um pincel cônico divergente. Gente, tudo que for divergente, o que significa a palavra divergente? Então, se eu tenho um feixe de luz divergente, o que é a palavra divergente? Bom, divergente, gente, significa que se separa. Divergente é algo que se separa, tá? Se afasta. Então, coloca aí, ó, se afasta. Tudo que for divergente é algo que se afasta. Então, olha só no pincel do carro divergente. Porque a luz é emitida através de um ponto, que é a lanterna do seu carro, e aquela luz ela abre. Ou seja, ela se propaga de uma maneira aos raios se afastarem. Os raios estavam juntos. Opa, eu estou achando que vocês estão vendo. Os raios estavam juntos e eles se afastam, tá? Então, a esse cara a gente chama de raio divergente, tá? Divergente. Agora, existe uma outra condição, gente, que é chamado de feixe de luz cilíndrico, tá? Feixe de luz cilíndrico. O feixe de luz cilíndrico, gente, ele ocorre em situações onde não é nem divergente, nem se afasta e nem se aproxima. É uma situação como essa mostrada na apostila aqui, ó, os raios de sol. Os raios de sol, eles têm um pincel cilíndrico, porque os raios são paralelos, ó. Os raios não se tocam. Então, no cilíndrico, os feixes de luz são paralelos. Ó, um último caso do cilíndrico, um laser. Quando você dispara um laser, ele simplesmente se propaga em linha reta, ele não abre e nem fecha. Então, a gente tem um feixe de luz cilíndrico. E o último que você precisa conhecer é o feixe de luz chamado de convergente, tá? O que converge? Convergente. Quem conhece a palavra sabe que convergente significa se aproxima, se junta, tá? Isso é o significado, se aproxima, da palavra convergente. Então, olha só, eu tenho uma lente funcionando como uma lente convergente. Então, as luzes do sol batem na lente e convergem para um único ponto, tá? Tá vendo aqui, tá queimando o papel, né? Tá pegando fogo no papel, graças a... Quem já fez experiência aí com lupa no sol, tá? Cuidado com os olhos, tá, gente? Quem quiser brincar com lupa e o sol, cuidado com os olhos. Pelo amor de Deus, não vai brincar com os olhos e lentes. Você vai queimar partes importantes do seu olho, tá? Você pode queimar e prejudicar o seu olho para sempre. Legal? Bom, vamos lá então. Quais são os tipos de fontes de luz que a gente tem? Então, primeiro, a gente tem os caras que a gente chama de primário e secundário. Basicamente quem é primário
produz a luz própria. Quem é secundário reflete a luz de outras pessoas, tá? É basicamente isso. Pronto, tava fechando a porta aqui. Agora, quem produz luz própria também tem duas diferenças. Tem um cara que produz luz própria por elevadas temperaturas. Então, pessoal, quando eu tenho um material com elevadíssimas temperaturas acima de 500 graus Celsius, tá? Quando eu tenho isso acontecendo, deixa eu aumentar aqui, eu tenho a produção de energia, tá? Quando eu tenho uma temperatura acima de 500 graus Celsius, ou o Sol que está lá a 5.000 graus Celsius, ele produz luz, tá? Ele produz luz. Então eu tenho isso no caso das nossas lâmpadas, tá? Mas as lâmpadas incandescentes. Qual que é a lâmpada incandescente? É aquela mais baratona lá, ó, com filamento de tungstênio lá dentro. Os elétrons passam por esse filamento e elevam a sua temperatura muito. Isso faz com que ele incandeça, né, e produza luz. E existe um outro tipo de luz que é a tal das fluorescentes. E elas funcionam a temperaturas baixas, né? Pode crer, gente, que quem pega uma lâmpada incandescente e fica perto dela, esquenta muito, fica muito quente. Já as lâmpadas fluorescentes, o que acontece? Elas iluminam devido a uma agitação molecular. Então, as lâmpadas fluorescentes, elas só vão ser iluminadas quando ligadas na tomada, né? Elas produzem luz, mas ela precisa de uma certa excitação para acontecer, tá bom? E agora tem as fontes de luz secundárias. E aí aqui é o nosso planeta, é a Lua, é o planeta Vênus, tá? São quem não produz, como é que fala? Luz própria, né? Vale lembrar também, gente, que tem quem produz a baixa temperatura. Eu falei da lâmpada e não falei desse fenômeno abaixo aqui, ó. Esse fenômeno abaixo é o que a gente chama de fosforescente, né? Fosforescente são aqueles objetos que precisam de algo para emitir luz, tipo uma corrente elétrica, tipo uma excitação através de luz, mas que logo depois que você leva ele para um ambiente escuro, sem luz e sem eletricidade, ele ainda continua a brilhar um pouquinho. Essa luz uma hora vai apagar, mas ele ainda continua a brilhar um pouquinho, né? Então a gente tem esse funcionamento nos relógios, em algumas coisas que brilham na luz negra, né? Isso é bem legal. Bom, vamos continuar aqui. Aqui são 3 coisas importantes de falar, que é qual é a diferença entre um meio transparente, um meio translúcido e um meio opaco. E eu tenho certeza que vocês já sabem disso, né? O meio transparente, então, é aquele que permite com que a luz passe 100%. Então, o meio transparente a gente pode falar, ó, o ar, o vidro, água em pequenas camadas, tá? Então a luz passa e ela atravessa o meio total. Você percebeu que ele colocou um ângulo diferente da incidência da luz? Ele mudou o ângulo levemente? Porque isso acontece de verdade, tá, gente? Isso acontece mesmo. O ângulo de incidência da luz, ele muda quando a gente troca de meio, tá? Vamos lá, o que mais que ocorre aí? Meio translúcido. O meio translúcido, gente, é aquele que passa parte da energia da luz, ela passa, e outra parte ela é retida, tá? Ela não passa, ela se choca com esses átomos e moléculas aqui e não passa. Então, ó, você vê pouca coisa, é o que a gente chama de visão de contornos, tá? É aquela ideia de você pensa num papel, como é que chama aquele? Papel seda, né? Um papel seda, se você coloca ele e tenta enxergar, você só vê um contorno da pessoa, mais ou menos, né? Você não vê propriamente a pessoa. E o último meio, gente, é chamado de meio opaco, é aquele que não dá pra ver nada do outro lado, né? Então a minha louça aqui, ó, ela é um meio opaco, beleza? O copo aqui já é um meio transparente, porque você enxerga exatamente, ó, tem olha o copo que eu uso, né, galera? É o copo mais de pobre que tem, né? É o copo de milho, né? E aí esse copo você enxerga totalmente o adesivo porque ele é transparente, beleza? Então, acho que isso você já sabia, legal, né?
Bom, então vamos continuar falando. Tá falando aqui a evolução dos conceitos de luz, né? Então tá falando aqui, ó, eclipse do Sol, são fenômenos que acontecem devido à luz, tá? Os arco-íris, o olho humano, os telescópios, né? Então são muito importantes para nós. Os telescópios, gente, eles são construídos única e exclusivamente para captar luz, tá? Telescópio é um instrumento de altíssima tecnologia que serve para calcular luz, serve para coletar luz. E através dessas coletas de luz e do tratamento de dados, a gente consegue descobrir se tinha um planeta, quando ele nasceu, quando ele morreu, quando ele vai morrer, se o mundo está expandindo ou se o mundo está contraindo. Quem sabe aí, gente, se o mundo, o universo, ele é estático, ele está diminuindo de tamanho ou ele está aumentando de tamanho? Quem sabe essa aí? Quem assistiu Interestelar aí? Vocês gostam de filme como Interestelar, gente? Ou não assistiram ainda? Não assisti não, professor. Então, ó, vai lá no YouTube, cara, e esse filme dá pra alugar ele. Eu acho que custa uns R$10, assim. Eu sei que é caro, né, mas vale a pena. É um filme em que falam de bastante fenômenos envolvendo... É um filme de ficção científica, então nem tudo que tá lá é verdade, mas é um filme que estudou muito a ciência antes de ser feito. Então ele não comete muitos erros. Então é bem legal. Fala um pouquinho sobre relatividade, fala um pouquinho de várias coisas legais. Bom, aqui ele está repetindo o que é um cara divergente, então sai de um ponto e abre. O convergente, ele vem afastado e converge para um ponto, tá? A palavra divergir e convergir, ela é usada no dia a dia, né? Então, por exemplo, imagine que eu não concorde com algo que o Anthony falou. Aí eu posso falar assim: ô Anthony, as nossas ideias são divergentes. Significa que elas não concordam, elas se afastam uma das outras, tá? Bom, o cilíndrico é esse cara. As fontes de luz, a gente já acabou de falar. Olha como a apostila é repetitiva, gente. Acabou de falar as fontes de luz, ó. Ó o Sol, gente, 6.000 graus Celsius. Eu falei 5.000 graus Celsius, né? Então, ó, ordem de 6.000 graus Celsius, tá? Aquela lâmpada nossa, lá no filamento, ele é muito fininho o filamento, mas chega a temperatura maior de 2.000 graus, tá? Interessante isso, né? Muito, muito legal. Bom, vamos lá, classificamos os meios, ó, translúcido, opaco e transparente. Agora vamos ler mais coisas aqui, ó. Um meio homogêneo. Bom, um meio homogêneo é quando todos os pontos têm a mesma propriedade, tá? Então ele diz aqui, esse é um conceito que ele vai utilizar bastante, tá? Um meio homogêneo para a gente entender, beleza? Um meio isótropo é quando as propriedades físicas de um ponto do meio não dependem da direção que são medidas. Então, olha só, se eu tiver um meio qualquer aqui, e eu analisar um ponto ou outro ponto aqui, as propriedades desse cara têm que ser iguais. Se eu analisar a velocidade da luz nessa direção ou a velocidade da luz nessa direção, no meio isótropo, não importa qual a direção eu estou estudando, tá? As propriedades vão ser sempre iguais, beleza? Se isso não ocorrer, a gente tem o chamado meio anisótropo. Mas, gente, isso aqui é só um nome bonitão, tá? Aí olha o que ele diz: se tiver um meio, um lugar que for transparente, homogêneo e isótropo, esse meio é chamado de ordinário ou refringente. Esse é só um nominho aí, beleza? Bom, pessoal, aqui tem alguma parte da evolução histórica dos conceitos de luz. Eu quero que vocês leiam em casa. Qual que eram as ideias? Ó, então, invenção da vela, 3.000 anos antes de Cristo, tá? E aí foi passando até chegar aqui, ó, no século XX. O século XX, gente, é um século de maiores mudanças na física, tá? De maiores mudanças na física. Então a física é uma das poucas ciências em que se deu a evolução tremendamente recente,
Então, eu não sei como é que é a apostila de vocês, a gente vai tocando ela aqui mais pra frente, mas eu, Hugo, eu não aprendi essas coisas na escola. Meus professores não falavam sobre buracos negros, meus professores não falavam sobre esses fenômenos, porque esses fenômenos, meus professores não falavam sobre ondas gravitacionais que foram observadas pela primeira vez, eles não sabiam disso, porque isso tudo está sendo descoberto agora, está sendo provado agora, né? Então, falar de física e falar de ótica está exatamente ligado com a evolução como é que fala? Da origem da vida, tá? Saber um pouco sobre a origem da vida, tá? É estudar princípios da ótica, legal? Então essa é uma parte, gente, muito, muito legal. E ela vai mudando conforme o tempo. Bom, vamos fazer só esse exercício aqui, que eu sei que o tempo tem 1 minuto só, ó. Observe o sol nascente apresentado a figura. Olha que coisa linda, né? Rondônia tem sóis maravilhosos. O sol é uma fonte primária de luz, enquanto os outros objetos são secundários, que refletem a luz solar. É correto afirmar que o sol fornece radiação para a máquina fotográfica, que a emite em forma de luz. Não, a máquina fotográfica não a emite em forma de luz para captar imagens, não é verdade. A água é uma fonte de luz secundária luminescente. Não, não é verdade. Ela não é uma fonte luminescente, ela não reflete, a água é transparente, gente. O Sol é o único elemento da figura que não é visto por reflexão especular, difusa ou seletiva, nem por absorção. Gente, isso é verdade. Sabe por quê? Porque o Sol, você não enxerga ele porque ele está refletindo a luz que alguém produziu. Não, o Sol ele está produzindo a própria luz. Então é por isso que você enxerga ele. Então essa daqui, ó, alternativa C de certo. Maravilha, né? Ó, essa aqui, ó, gente, essa aqui ele diz o seguinte: dado uma lâmpada que é longa, parte dos raios se comportam de um jeito, parte dos raios se comportam de outro. E aí ele forma uma sombra e uma penumbra aqui sobre um caderno, tá? Depois você lê o texto. E aí ele diz o seguinte: os feixes de luz aqui são convergentes, divergentes, são cilíndricos, convergentes e divergentes, cilíndricos e divergentes, e assim vai. Qual que é a resolução? Pessoal, essa... Ui, tem uma aranha aqui, meu Deus. Foi mal, gente. Qual que é a resolução disso? É simples, olha só. Tá vendo esses dois raios aqui, ó? Fala pra mim, esses dois são convergentes ou divergentes? Esse que meu mouse tá em cima. Esses se afastam, não são? Então esses são divergentes. Agora dá uma olhada nesses dois que eu vou mostrar aqui, ó. Esse e esse. Esse e esse. Esse e esse. São raios que estão se juntando? Então eles são convergentes esses. Então a resposta só pode ser divergentes e convergentes. Tem dos dois tipos, tá? E a única alternativa que tem divergentes e convergentes são esses dois aí. Beleza? Bom, olha só esse cara aqui. Os peixes são vistos por causa da refração da luz, tá? Mais próximos da superfície, tá? Então, olha só, o peixe está aqui, mas ele é visto em outro lugar. Por quê? Porque, olha só, ele reflete aqui e muda o ângulo de incidência. Então, você está enxergando o peixe aqui, ó. A imagem dele está se formando ali, mas o peixe está em outro lugar. E aí ele faz um monte de consideração, tá? Ó, a imagem é vista a uma profundidade X. Não é verdade, é uma profundidade H, tá? O índio deveria apontar sua lança numa profundidade H para matar o peixe. Não, o índio tinha que jogar numa profundidade Hzão para matar o peixe. O peixe está aqui embaixo e você vê ele ali em cima. Então, se você dá uma analisada, ó, a água e o ar são opacos. Não, gente, a água e o ar são transparentes, tá? Ó, a água permite a visão nítida dos peixes, mas ao desviar a luz é considerado meio translúcido. Não, gente, a água é transparente, gente, beleza? Tá? Então, alternativa C de casa aí. E aí, a aula que vem a gente faz esses exercícios propostos. Pessoal, você está liberado hoje aí, tá bom? Valeu, desculpa invadir esses 3 minutinhos aí. Beleza, pessoal. Valeu. Valeu, tchau.